Olá, paz. Eu tenho uma reflexão, uma mensagem da parte de Deus que está na palavra para você, para a sua vida. Hoje eu gostaria de estar falando, pregando sobre o seu valor. Te perguntando se você sabe quem é você, se você mesmo acredita em você e também falando sobre um assunto de uma certa forma polêmico. Porque muitas das vezes as pessoas não acreditam no seu próprio potencial. E muitas das vezes também pessoas desacreditam de você, desacreditam de quem você é, do seu potencial, da sua força. E não acredita de uma certa forma em várias áreas, em vários sentidos. Mas eu vou mostrar para você dentro da palavra alguém que acreditava em si mesmo, que acreditava na sua própria coragem e sabia quem que ele era e sabia quem estava com ele e quem era por ele. E eu tenho certeza que essa palavra vai abrir a sua mente, vai trazer algo de bom para a sua vida. E antes de começar a ler, a meditar na Bíblia, mostrar você na Bíblia neste momento, eu gostaria de dizer algo, de deixar um comentário para os críticos de plantão, sim. Porque tem pessoas que comentam, falando sobre até mesmo das palavras, de um modo geral, que são pregadas, criticando que são palavras de alta ajuda, palavras palavras motivacionais. Deixa eu ensinar algo neste momento. O maior livro de autoajuda que existiu é a Bíblia. E também não vai existir outro livro maior ou melhor do que a palavra de Deus, do que a Bíblia para você. Não existirá e não existe outro livro mais motivacional, que traz motivação, do que a palavra, do que a Bíblia. Então, desde quando a palavra é pregada, baseada na Bíblia, ela é exatamente isso, para te trazer autoajuda em todas as áreas, porque é na palavra, é na Bíblia que você encontra o caminho, a qual o próprio Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe outro livro que te traz mais motivação do que a Bíblia, do que a palavra de Deus, a qual te motiva a mudar, te ensina, te mostra e te motiva a querer mudança, a querer milagres, que mostra para você os milagres e viver os milagres. E tudo aquilo que Deus tem para você, não somente na eternidade, através da salvação, através de Jesus, mas também para essa terra, para essa vida. Então não tem como falar, ou dizer, ou ter mesmo esse pensamento em criticar ou falar da palavra que é motivacional, que são palavras motivacionais ou de autoajuda. Não existe outro livro como esse que traz mais ajuda para as pessoas, para aqueles que crê e confia em Deus. Não existe outro livro mais motivacional do que a palavra de Deus. E quanto mais conhecimento você tiver, mais intimidade que você estiver com esta palavra, com este livro, que é a palavra de Deus, pode ter certeza que você vai ter mais e mais motivação, mais autoajuda na sua vida, porque esse livro é a palavra de Deus. Amém? Então, hoje eu vou estar falando sobre quem você é. O que você pensa de si mesmo, qual a sua capacidade, independente se as pessoas acreditam em você ou não, ou se às vezes até você mesmo, se você acredita em você. Então vamos para a Bíblia, para a palavra de Deus. Olha só, hoje eu vou falar sobre Davi. Um pouco sobre Davi, porque a história de Davi ela é maravilhosa.
A vida de Davi foi maravilhosa e nos deixou grandes ensinamentos. E Davi sabia quem ele era. Davi acreditava em si mesmo, mas tinha pessoas que não acreditavam em Davi. Olha só o que está escrito no livro de 1 Samuel, capítulo 16 e também no 17. Eu vou estar falando um pouco da vida de Davi. Olha só, 16, versículo 1 de 1 Samuel, fala assim: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Aqui começa toda a história de Davi. O Senhor fala para o profeta Samuel: até quando terás pena de Saul, do rei Saul? Pois eu já o rejeitei. Então Deus ali, ele decide a ungir, a escolher outro rei para Israel. E fala para o profeta: vai na casa de Jessé, porque lá eu há de ungir um novo rei. E bem sabemos que Jessé obedeceu à voz do Senhor, que Samuel, o profeta Samuel, ouviu a ordem do Senhor e foi para a casa de Jessé ungir um dos seus filhos a rei. O interessante é que a palavra de Deus fala que quando chegou lá, eles entraram e começaram a entrar os filhos de Jessé. Logo entrou o mais velho, Eliabe. E logo eles já pensaram assim: é este o ungido do Senhor, está entrando aí o ungido, o escolhido do Senhor. Mas o Senhor fala para Samuel: não, não é este. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentas para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê. O interessante é porque Eliabe era o mais velho, era o primogênito. E ali eles já pensaram logo que seria o mais velho, o mais forte, o primogênito de Jessé, mas não foi. E a palavra de Deus fala que foi entrando um após os outros. Entrou Eliabe, e o Senhor já tinha rejeitado. Entrou o segundo, o primeiro foi Eliabe. O terceiro foi Abinadab, o segundo foi Abinadab e o terceiro Samar. Eliabe o primeiro, Abinadab o segundo, o terceiro Samar. E foi entrando também todos os outros. E a palavra de Deus fala que todos os seus 7 filhos entraram e nenhum deles foi o escolhido a ser ungido a rei. Então o próprio profeta Samuel fala para Jessé assim: não tem mais ninguém, não tem mais nenhum filho. Aí Jessé fala assim: ainda resta um, o mais moço, que está lá no campo apacentando as ovelhas. E eu faço um questionamento, deixo uma pergunta: por que será que o próprio profeta já sabia que ia na casa de Jessé, queria ungir um dos filhos de Jessé, e todos eles não estavam reunidos? Porque nem o profeta Samuel sabia quem seria o novo ungido do Senhor. E também porque o pai, que era Jessé, não reuniu todos os seus filhos para que o profeta, usado por Deus, ungisse um novo rei? Será porque talvez o seu próprio pai não acreditava no mais moço, que era Davi, que estava lá no pasto? Será que não teve o cuidado de reunir todos na presença do profeta Samuel? Isso
que fique de reflexão para você. Mas aí você pode me falar assim, pastor, Davi não estava presente ali naquele momento porque ele estava cuidando das ovelhas, ele era o mais moço. Sim, mas aquele momento era um momento crucial, era um momento especial, aonde todos os filhos deveriam estar reunidos, para que o Senhor mostrasse para o profeta Samuel qual seria dos seus filhos. E o interessante é que depois que acabou todas as opções, que vieram todos os filhos, que Jessé foi apresentando, fazendo eles entrar na presença do profeta um por um, e depois de ter acabado todas as opções, que lembraram que o próprio profeta perguntou se não tem mais alguém, se não tem mais outro filho. Foi depois de ter acabado todas as opções que lembraram de Davi. Olha só, o que a palavra de Deus está nos dizendo, está nos mostrando neste momento? Que o improvável pode ser o escolhido de Deus. Que o menor, o desacreditado, pode ser o escolhido e o ungido do Senhor. Porque o ser humano, as pessoas tende a olhar muito para a aparência. Quem é a pessoa, como ele é, a sua força, a sua estatura, o seu status, a sua condição. Porque quando nós olhamos aqui, observamos aqui na palavra de Deus, eles observaram a condição, a força, o tamanho, a idade. Porque começou pelo mais velho, Eliabe. Eliabe era um soldado, ele era forte, ele era grande. Depois entrou o segundo, que é Abinadab. Foram entrando os mais velhos, mais capacitados, de acordo com o olhar de quem? Do seu pai, Jessé. E ali também o profeta com certeza chegava e observava assim, é este. E o Senhor falava, não, assim como falou com Eliabe, não é este. O Senhor já rejeitou. E acabaram todas as opções, entraram todos os sete filhos de Jessé. Só no final, quando acabou as opções, o próprio profeta Samuel pergunta para Jessé, não tem mais nenhum filho? Aí lembrou de Davi, o desacreditado. O que talvez o próprio pai não acreditava, porque se acreditasse, tinha mandado chamar ele antes de começar a escolha. Tinha colocado outra pessoa para cuidar daquelas ovelhas lá no pasto e tinha trazido ele para a presença do profeta junto com seus irmãos. Então, observe bem, as pessoas tendem a não acreditar da condição do potencial que as outras que são consideradas menores, mais novas ou mais fracas ou algo que é menor do que as outras, elas tendem a não acreditar no potencial, no agir de Deus na vida dessas pessoas. E observe também que a palavra continua. Aí veio Davi, entrou, logo que ele entrou, o profeta falou, é esse que o Senhor o escolheu, e ali ele ungiu Davi a rei. Tudo bem, cada um foi para sua casa, Davi continuou apacentando as ovelhas, ele era um jovem, era um moço que cuidava das ovelhas do seu pai, o profeta foi embora para sua casa. Só que a história continua e fala que um dia, depois de muito tempo, de um certo tempo, os filisteus começaram a guerrear, começaram a guerra contra o exército de Israel, o exército do Senhor. E a palavra de Deus fala que estavam ali na batalha, na peleja, e existia um gigante que estava afrontando o povo de Israel, o exército de Israel. E ninguém tinha coragem de enfrentar aquele gigante, Golias. E determinado tempo, Davi, enviado pelo seu pai
para levar alimentos, comida para seus irmãos, chega naquele local onde o gigante afrontava o exército e ninguém tinha coragem de enfrentar Golias, porque ele era grande, ele era um soldado deus de criança, a sua armadura, a sua espada, a sua couraça, era tudo feito sob encomenda, era tudo muito grande, ele era aproximadamente de 3 a 4 metros de altura. E ninguém tinha coragem, todos estavam tremendo de medo. E ele estava afrontando o exército e o povo do Senhor. E ali então Davi chega e vê todo aquele alvoroço. Aí o seu irmão, vendo que Davi estava ali, fica com raiva, não gosta. Olha só o que está escrito no versículo 28 do capítulo 17. Ouvindo o Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem como conheço a tua presunção e a tua maldade, desceste apenas para ver a peleja. Olha só, Davi apenas estava fazendo uma pergunta, logo em seguida ele mesmo fala: eu apenas fiz uma pergunta. Porque o rei Saul tinha prometido para quem vencesse aquele gigante, ele iria dar a sua filha para se casar com quem vencesse o gigante, e que ficaria isento de impostos toda a sua casa, sua família, e iria dar a ele riquezas para quem vencesse o gigante. Mas aqui mostra que o seu próprio irmão, ele se acendeu à ira por causa de Davi estar perguntando o que seria feito com aquele que vencesse o gigante. Então aqui mostra que os seus próprios irmãos não acreditavam também em Davi. Porque aqui fala que Eliabe pergunta para Davi: com quem você deixou aquelas poucas ovelhas do nosso pai lá no pasto? Porque o irmão via Davi como um cuidador de ovelhas, como um pastor de ovelhas. E desacreditava do potencial, desacreditava do seu irmão mais novo, Davi. E fez questão de jogar na cara, de falar para Davi: você, em outras palavras, você é apenas um cuidador de ovelhas. Você é apenas um pastorzinho de ovelhas. Quando ele fala assim: com quem você deixou aquelas poucas ovelhas lá no pasto? Olha só como que é as pessoas, e são pessoas muitas das vezes próximas, que desacreditam de você, de nós. E interessante que depois de tudo isso, Davi, depois de ter ouvido essas palavras, de perceber que Davi estava querendo enfrentar o gigante Golias, o rei mandou chamar este jovem, mandou chamar Davi. Olha só, outra pessoa que não acreditava, que não acreditou no potencial de Davi. Versículo 33 do capítulo 17 de 1 Samuel fala assim: porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a mocidade. Olha só, Davi, melhor dizendo, Saul mandou chamar Davi e começou uma conversa e fala para ele: tu não podes enfrentar aquele gigante, porque ele é um guerreiro, Deus de moço, e você é apenas um jovem, você é apenas um moço novo. E com certeza o rei olhou para aquele rapaz e falou assim: você que está querendo enfrentar aquele gigante que ninguém tem coragem de enfrentar? É você que está querendo enfrentar aquele que está desafiando todo o exército, ninguém tem coragem de enfrentar? É você, rapaz. Você é apenas, de uma certa forma, apenas um moço que cuida, não sei se
o rei sabia que ele cuidava das ovelhas de seu pai. Só que, deixa eu te falar, Davi sabia da sua coragem. Davi sabia de quem estava com ele, de quem era por ele. Davi, ele era alguém diferente. E ele mesmo acreditava nele mesmo, acreditava na sua força, na sua coragem, e sabia quem estava com ele, porque logo em seguida fala assim: respondeu Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, que era o pai dele, quando veio um leão ou um urso e o tomou, um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantou-se também contra mim, agarrei pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Olha só, Davi, ele já tinha vencido, melhor dizendo, já tinha matado um urso e um leão, que muitos não tinham visto nem ficado sabendo. E o próprio Davi fala que o Senhor, quem? Deus, já tinha o livrado, já tinha ajudado ele a matar um urso e um leão, a qual queria pegar uma das suas ovelhas de seu pai. Então Davi sabia quem que ele era, Davi sabia da sua coragem, do seu potencial, e sabia também que Deus foi com ele para vencer o urso e o leão, também o livraria das garras do gigante Golias e faria com que ele vencesse também mais aquele obstáculo. Então Saul fala assim: então vai, que o Senhor dos exércitos vá contigo, te livre, te guarde. E foi assim. Quer saber mais alguém que não acreditava em Davi? O próprio gigante. Olha só o que fala no versículo 42 do capítulo 17, 1 Samuel. Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou por quanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para que vires a mim com paus? E pelos seus deuses o amaldiçoou o filisteu a Davi. Olha só, o próprio gigante desprezou Davi, porque ele era moço. O gigante pensou assim: eu aqui, grande, forte, preparado, com armadura, com espada, com couraça, com capacete, grande, forte, e vem contra mim um moço, novo, pequeno, como ele disse ali, com paus e pedras. Quem ele está pensando que eu sou? Um cão para vir contra mim dessa forma? Então o próprio gigante também não acreditava que Davi era capaz de vencê-lo, de matar. Só que Davi sabia quem que ele era. Mesmo talvez que seu pai não acreditasse nele, que o próprio profeta não acreditasse nele, que os seus irmãos não acreditavam nele, que agora o gigante não acreditasse nele. Davi sabia, Davi acreditava em si mesmo, acreditava e sabia também quem estava com ele. E ele mesmo declara: você vem contra mim com espada, com lança, com couraça, com tudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. E você, meu querido? Você acredita em você mesmo? O que as pessoas pensam ou falam sobre você atinge você? Igual eu disse no início, a primeira pessoa a acreditar em você mesmo, no seu potencial, tem que ser você. Não espere das pessoas aquilo que só você sabe, quem você é. Não espere nas pessoas naquilo que o próprio Deus sabe quem você é. Porque para os homens, Davi era o improvável em meio aos seus irmãos. Mas só que Deus já tinha o escolhido.
Foi Deus que ungiu Davi através do homem, do profeta. Foi o profeta que ungiu Davi? Sim, o profeta Samuel, foi ele que ungiu Davi, mas foi usado por Deus. Foi Deus que escolheu, foi Deus que trouxe a unção sobre a vida de Davi, usado pelo profeta. Aqui Deus está te mostrando, está te falando, te ensinando, te motivando, igual algumas pessoas gostam de falar, motivacional, de autoajuda. Deus está te mostrando, talvez você está desacreditado aqui nessa terra. Você não sabe do propósito de Deus na sua vida. Talvez você mesmo não acredita em você. Talvez coisas que as pessoas falam, pensam e olham para você e desacreditam de você, não acreditam em você. Mas o Senhor é quem levanta. O Senhor é quem unge, é o Senhor que sabe da sua coragem, do seu potencial. É você mesmo que tem que saber da sua coragem, do seu potencial e saber quem é você, quem está com você e quem é com você. Ali a palavra de Deus fala que Davi se encheu da presença, da força, da coragem e lança aquela funda com a pedrinha e acerta a cabeça, a testa do gigante Golias, a qual cai. E Davi usa a sua própria espada, a espada de quem? A espada do gigante, a própria espada do gigante para cortar a cabeça do gigante. Ali as pessoas, eu tenho certeza que as pessoas começaram a ver diferente, olhar diferente para Davi. Já começaram quando ele foi ungido perante seu pai e seus irmãos, um tempo atrás. Depois eles viram Davi vencer um gigante que afrontava. A palavra de Deus fala que já tinha 40 dias que o gigante vinha de manhã e à tarde e afrontava o povo de Deus e ninguém tinha coragem. Eles tremiam de medo do gigante. Nem os seus irmãos que já eram soldados, Deus de criança que já estava no exército, que já tinham ido, que eram os 3 mais velhos. Eliabe, Abinadab e Samar, nem eles tiveram coragem, nem os outros tiveram coragem, nem o próprio rei teve coragem. Observe como que é as coisas, como que a palavra de Deus traz algo novo para mim e para você a cada dia. Acredite em você, na sua força, no seu potencial, porque se você depender muitas das vezes das pessoas, da aprovação das pessoas, se você depender do que as pessoas pensam ou falam ou veem em você, talvez você não vai chegar em lugar nenhum. Sabe por quê? Porque se Davi tivesse abaixado a cabeça quando ele pensou assim, mas todos estavam presentes aqui para ser ungido e ninguém me chamou, precisou acabar as opções para depois me chamar, agora eu não quero. Se ele tiver falado, agora eu não quero, agora eu não aceito essa unção, Davi não se tornaria rei, um homem segundo o coração de Deus, segundo o coração do Senhor. Talvez quando o seu próprio irmão ali insultou a Davi, ficou com raiva, acendeu-se a ira contra Davi. O que você está fazendo aqui, moço? Bem te conheço a sua presunção. Com quem você deixou aquelas ovelhas, aquelas poucas ovelhas lá no pasto? E Davi tivesse pensado assim, não é mesmo, eu vou ter que voltar para trás, eu só vim aqui trazer alimento para vocês. Tivesse voltado para trás, tivesse voltado para o pasto, ele não teria vencido o gigante, não teria encarado e vencido o gigante. Se Davi tivesse pensado assim, é mesmo, rei, eu não posso contra aquele gigante, eu sou apenas um jovem, um moço, apacentador de ovelhas, realmente eu vou voltar, mas não. Se Davi tivesse abaixado a cabeça quando o próprio gigante falou para ele assim, quem é você, moço? Você é apenas um moço e vem contra mim com pau e pedra, você pensa que eu sou um cachorro, que eu sou um cão para você vir contra mim? Olha quem é você, olha quem sou eu. Se Davi tivesse pensado, nossa, é muito grande. Não, Davi sabia quem ele era. Davi sabia da sua coragem. Davi sabia do Deus que estava com ele. O mesmo Deus que estava com ele, ele também está na sua vida. Oi, não abaixe a sua cabeça. Erga a sua cabeça. Faça como está escrito lá no livro de Salmo. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Eleve os seus olhos, erga a sua cabeça, acredite em você mesmo, acredite em meio aos olhares, aos pensamentos e aquilo que as pessoas falam sobre você.
Não se abaixe. Deus é contigo. Deus está com você também nessa peleja, nessa luta, no que você está passando na sua vida. Erga no Senhor, você é mais do que vencedor, e acredite em você mesmo. Acredite que o Senhor é contigo. Ah, pastor, que maravilha. Mas deixo para você mais um exemplo, para finalizar. Para finalizar, eu deixo para você mais um exemplo de como é essa situação de acreditar ou não acreditar nas pessoas. Agora eu vou dar um exemplo maravilhoso. Olha só o que está escrito, que eu deixei separado aqui, o que está escrito no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 55 em diante. Olha só. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua própria terra, na sua própria casa. Olha só, aqui fala que as pessoas não acreditavam em Jesus quando ele estava na sua própria terra, na sua própria casa, na sua própria cidade. E ali ele não pôde operar grandes milagres, grandes prodígios, porque as pessoas viam Jesus como um homem normal. E quando eles viram Jesus pregando, ensinando ali, eles começaram a questionar de onde vem esses sinais, esse poder miraculosos. Porque as pessoas começaram a questionar: não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria? Os seus irmãos não é Tiago, José, Simão e Judas? Não é este as suas irmãs que vivem no nosso meio? Porque, sabe por que de tudo isso? Porque as pessoas não acreditavam também em Jesus, porque eles observavam Jesus como um homem comum, como uma pessoa comum. Viam Jesus como sendo filho de um carpinteiro, filho de Maria, seus irmãos, e falava também das suas irmãs. Só que esqueceram, só que eles não sabiam que Jesus não era apenas um homem comum. Jesus era e é o Filho de Deus, o Salvador, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Enquanto ele fazia os grandes milagres, grandes prodígios em outros lugares, os da sua casa, os da sua terra, da sua cidade, não acreditavam nele. E ali ele não pôde operar, porque muitas das vezes as pessoas fazem isso até hoje. Falam assim: não é você que é filho de fulano, de ciclano? Não é você que trabalha com isso, que faz aquilo? Não é você que é isso, que é aquilo? Começa a te rotular. E é assim que acontece nos dias de hoje. As pessoas olham da mesma forma. E não sabem, e não percebem o tamanho do Deus que você serve. Não sabem do seu interior, do seu coração. Não sabem o propósito que Deus tem na sua vida. Não sabem do seu potencial, olham de uma forma superficial. Assim como olhou para Jesus, desacreditando de Jesus. Assim como as pessoas daquela época também olhavam para Jesus, olhavam, melhor dizendo, para Davi. E olha só o que Deus fez na vida de Davi. Olha só aonde Davi chegou. Davi foi um dos maiores reis que já existiu. E ali naquele momento o profeta não foi na casa de Jessé, não foi levar um presente não. Onde deveriam estar todos reunidos. O profeta Samuel foi ali ungir um rei, um novo rei para ficar no lugar de Saul, a qual o próprio Senhor já tinha rejeitado. Olha só, reflita nessa mensagem, reflita nessa palavra, a qual é realmente de alta ajuda para a sua vida, a qual realmente é motivacional. Você que busca conhecimento, você que tem entendimento, você que lê, você que medita nessa palavra por inteiro, pode ter certeza que ela vai trazer motivação na sua vida, vai te trazer alta ajuda, vai te trazer salvação. O propósito da vinda de Jesus, que é salvação, devemos sim pregar salvação, pregar Jesus. Mas a palavra de Deus, deixa eu te falar, ela é completa. Ela é infalível, ela não contém falhas. Ela é inerrante, ela não contém erros. Ela é completa para todas as áreas
Deus, Ele cuida e se preocupa com todas as áreas da nossa vida. Lógico que o maior plano de Deus elaborado foi a vinda, a vontade de Deus enviar Jesus para trazer salvação. Sim, o maior plano, o maior propósito de Deus, o maior propósito de Jesus é trazer salvação, sim. Mas também Deus tem muito mais para mim e para você, tanto na vida eterna como para essa vida terrena. Eu vim para que tenha vida e tenha vida em abundância. Deus, Jesus veio trazer libertação, cura, salvação, restituição. Ele tem tudo para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Você que ouviu essa palavra, você que gostou, você que se identificou, você que sabe que é o Senhor falando com você neste momento, deixa eu te pedir algo. Curte, comente e compartilhe. Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa. Comece hoje a se valorizar, a acreditar em você mesmo e saber que Deus está com você. E o plano e o propósito do Senhor vai se cumprir na sua vida. E deixa eu perguntar, você sabe qual é o plano de Deus na sua vida? Você sabe qual é o propósito? Você já se perguntou qual é o propósito de Deus na minha vida? Deixa essa pergunta para finalizar. Deus abençoe grandemente no nome de Jesus.